Meus queridos irmãos, nós encontramos o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus que reuniu os discípulos para explicar como deve ser vivida a nossa fé. E nós sabemos lá, o capítulo 5 começa com as bem-aventuranças. Nós temos o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é esse belíssimo sermão. Nós ouvimos ontem sobre as bem-aventuranças. E hoje Jesus dá um detalhe muito interessante nesse sermão. Vejam, ele diz: eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E aqui nós vamos entendendo que o próprio Senhor vai apresentando para nós a nova aliança que Ele mesmo fez. O próprio Jesus assume com a sua encarnação, o Verbo se fez carne, e Ele assume a humanidade e, vivendo como um de nós, Ele vai ensinando para os discípulos a vivência da lei. E é necessário vivermos aquilo que o Senhor nos diz. O Papa Francisco, por exemplo, se você pegar muitas das suas homilias, das suas audiências, ele, em alguns relatos do Papa, você vai ver que ele foca muito o seu ministério papal, a sua missão como Papa, na vivência de Mateus 5. Das bem-aventuranças, começando pelas bem-aventuranças. Por quê? Porque esse é o estilo de vida do cristão. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, e aí segue, e hoje Jesus vai falar daquele que realmente praticar essa lei, de quem viver esse mandamento será considerado grande no reino dos céus. E aqui entra a leitura que nós acabamos de ouvir de São Paulo, quando ele fala que é Deus que capacita. Quando Deus nos chama a viver a fé e pede de nós uma resposta, que é a vivência da lei, a vivência da palavra, a vivência do Evangelho, quando Deus nos chama a viver, Ele nos capacita. E é bonito quando São Paulo escreve, ele diz assim: Ele é quem nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Veja, Jesus no Evangelho diz que não veio abolir a lei, mas dar pleno cumprimento com a nova aliança, porque Jesus traz a nova aliança. E São Paulo vem nos dizer que o próprio Senhor nos capacita a viver o ministério da aliança nova, que é uma vida no Espírito. Nós somos chamados a viver no Espírito, porque assim, de fato, vamos conseguir praticar aquilo que Jesus nos pede. Quando nós tiramos o Espírito Santo, quando nós queremos viver pela força dos nossos braços, nós não conseguimos. E por isso que São Paulo, aqui nessa carta aos Coríntios, vai dizer que é Deus que nos capacita para vivermos o ministério da aliança nova, ou de uma nova aliança. É Deus que nos capacita. E aqui hoje, por exemplo, a igreja celebra São José de Anchieta, esse apóstolo do Brasil. Pensa, São José de Anchieta fundou o Brasil, Aqui eu não vou puxar toda a história, esse apóstolo que chegou, começou todo um trabalho com os índios, evangelizou, escreveu o evangelho em tupi, nós sabemos toda a história. Esse homem que desbravou um caminho de evangelização e missão, trazendo para nós a boa nova do reino de Deus. Por isso que ele é considerado o apóstolo do Brasil, missionário, que com parresia e com ousadia desbravou um caminho nunca visto, em terras desconhecidas, mas soube propagar, anunciar a boa nova do reino
de Deus. E aqui nós estamos, né? Porque nós somos frutos da evangelização de São José de Anchieta. Basta ir, talvez, nos lugares que ele viveu, e nós vamos ver e aprofundar essa história. Como é bonito em São Paulo ver toda a história de São José de Anchieta, como é bonito ver também no interior da Bahia e tantos outros lugares que a gente sabe por onde ele passou. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos pedir, nesse tempo de pandemia e de nova evangelização, a intercessão de São José de Anchieta. Que ele nos mostre novos caminhos, porque ele, de fato, né, foi enviado para um caminho desconhecido. Um jovem de 19 anos foi enviado em missão. E que nós também sejamos enviados, como São José de Anchieta, para lugares desconhecidos. E ali plantemos a nova aliança, o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que é o seu Evangelho, que é viver unido a Cristo Jesus e à Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.